Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de tecnologia, inovação, empreendedorismo e hoje de muita criatividade. Vamos falar de espaços makers, vamos falar de arquitetura, vamos falar de coisas super criativas com uma convidada que já vai se apresentar para vocês. Mas primeiro, lembre que você está assistindo nós no YouTube e o nosso YouTube é TXM Business. Vai lá, marca a gente, bate o sininho, se inscreve no nosso canal do YouTube. Nas outras redes sociais, nós somos TXM Methods, Instagram, LinkedIn, Spotify. Você vai estar vendo esse podcast aí, muito legal, aqui no nosso estúdio, que é cofinanciado pela FAPESC e está fazendo diferença em inovação, criatividade, empreendedorismo e tecnologia. Vamos lá, vamos conversar com a Gabi, que ela é espetacular aqui nas suas atividades. Conheço ela por meio de uma amiga em comum que a gente tem, que é a professora Regiane, e ela vai agora se apresentar para vocês e contar um pouquinho dessa carreira longa que ela tem com Makerspace, com criatividade, com inovação, que tem tudo a ver com arquitetura, né? É a arquiteta. Gabi, quem é você? Oi, Salomão, muito obrigada pelo convite. Eu gosto de me apresentar assim como uma pessoa que começou a usar impressora 3D no século passado. Eu também. Eu também. Então a gente é do mesmo clube. E a cortadora laser também. Então eu sou arquiteta, urbanista, e eu fui fazer o doutorado no MIT em 99, e lá que eu me deparei com esse mundo, né, da fabricação digital. Na época ainda era uma coisa meio impensável aqui para o Brasil, ainda mais na área de arquitetura, né? E meu doutorado não foi sobre fabricação digital, mas eu usei fabricação digital lá, era parte do currículo, né, do doutorado em Design and Computation. A minha área era mais a parte de fazer algoritmos, né? Quando na era pré-Grasshopper, a gente fazia modelagem paramétrica com outros algoritmos, né? Com outros softwares. E aí voltei para o Brasil e passei no concurso para a Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e lá comecei a pensar em montar um laboratório de fabricação digital. E é gozado, Salomão, que é bom a gente, depois de muito tempo, olhar para trás, né? E falar assim, e a gente pensava assim, nossa, mas essas máquinas, né, de impressão 3D, isso é coisa que usa só na indústria aeroespacial. Será que tem futuro na área de arquitetura, né? Fazer maquete, nossa, mas um negócio assim que é feito com material tão barato, né? As máquinas eram tão caras. Eu lembro que a gente comprou uma Z-Corp, aquela que imprimia em gesso, né? Gesso, E custava $25 mil, assim, era a coisa mais barata que tinha. E num período de 10 anos, a coisa diminuiu o preço, assim, 100 vezes, né? É uma coisa impressionante a evolução que teve. Sim. E diminuiu o preço, aumentou a qualidade, aumentou a velocidade, né? Tudo caiu, assim, muito. Eu também, quando comecei, eu lembro o meu primeiro artigo no mestrado, isso foi em 1997. Eu escrevi um paper no mestrado, porque eu estava na engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, e lá a gente tinha comprado uma Z-Corp também, que ficava trancada a 7 chaves, né? E daí ninguém usava. Hoje a gente quer mais que os alunos usem, mexam, né? Para você tinha que pedir a chave lá não sei aonde para ver, e eu tinha... E daí assim, sem nenhum tipo de preconceito, mas eu estava na engenharia mecânica, e minha formação é design de moda. Nossa! Daí, um designer de moda, por que ele sempre dá uma chave numa impressora 3D para um designer de moda, né? Que está aqui na engenharia mecânica. Primeiro, o que ele está fazendo na engenharia mecânica, né? Mas daí eu fui trabalhando com isso e tal, aprendendo isso. E meu primeiro artigo foi, não sei se você lembra, esse é um artigo que rolou, foi em 97, 98, um artigo que saiu na Scientific American, que eu busquei dele como referência, que era de uma bicicleta canadense, que estava lançando as peças em 3D para que você pudesse imprimir a peça. A ideia deles é que você fosse numa loja de bicicletas, a loja não tinha estoque. Você imprimia a peça da bicicleta e colocava na tua bicicleta com aquelas impressões em aço, né? Imprimia a peça na tua bicicleta. Então, você comprava, na época, na bicicleta, tem um disquete, né? E nesse disquete estavam vários disquetes, cada disquete tinha uma peça da bicicleta para você renovar. E daí eu fiz uma comparação com o design, na época, né? Que a gente podia ter vários produtos e tudo isso está, na época não era no celular, né? Na época era num HD ou num computador, e você ia lá e ia montando isso. Não imaginava que isso ficasse assim, meio que futurologista, sem ter
uma perspectiva de que isso fosse acontecer tão breve, né? E aconteceu muito breve, né? Porque são 25 anos, 27 anos que isso está acontecendo e foi muito rápido para isso acontecer. Daí você veio para a Unicamp, isso foi 2000, Não, 2004. 2004. 2004, que daí eu ingresso na Unicamp. E aí a gente eu consegui montar um laboratório com alguns equipamentos, né? Por meio de um projeto financiado pela FAPESP. Foi o LAPAC, né? Que a gente, Laboratório de Automação e Sim, lembro Prototipagem do para LAPAC. Arquitetura e Construção, isso. E aí fomos comprando mais equipamentos, fresadoras, tal, digitalizador 3D, essas coisas, e você já conhece essa pesquisa, né? E o que é legal, assim, é que muita gente que se formou lá comigo, fazendo mestrado, doutorado, acabaram se tornando professores em universidades federais pelo Brasil, né? Então, tem a Regi, que veio aqui para Federal de Santa Catarina, o Carlos Vaz foi primeiro para Pernambuco e depois para daqui. cá. A Letícia Mendes está lá na Federal de Pernambuco, né? Montou o GREA lá. Tem o Jarrier, que foi para a Federal do Espírito Santo, tem o André, que foi para Uberlândia. Enfim, o pessoal começou a se espalhar. E isso é muito bacana, né? As pessoas acabam divulgando assim esse trabalho e, na verdade, assim, você foi muito mais precoce do que eu, porque você estava falando em 97. Em 97, antes de fazer o doutorado no MIT, eu nem imaginava que esse mundo existia. Era uma coisa muito distante, porque na arquitetura, principalmente no Brasil, isso não tinha chegado ainda. Você estava na engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica tem muito mais valor agregado, digamos assim, né? Porque você trabalha com... assim, a engenharia mecânica produz coisas que têm muito mais valor. E, se bem que prédio também é bem caro, né? Mas mesmo assim, nunca houve esse tipo de investimento em equipamentos tão caros para fazer. E também eu acho que até a ideia toda do protótipo funcional e mais complexo, tal, a maquete sempre era uma coisa assim muito mais simples, né? Muito mais. E eu acho que quando entrou a prototipagem rápida, a gente começou a fazer maquetes mais interessantes, mais que serviam mais para fazer testes, por exemplo, de circulação do ar ou para iluminação, coisas mais sofisticadas, eu acho. Mas e graças a isso, né, a arquitetura mudou muito também, Também, né? A gente vê projetos que inimagináveis, né? Hoje, ano passado não se imaginava, porque tem a arquitetura, assim como o design, era muito empírica, né? Ia fazendo, ver se dava certo isso. E agora você consegue testar isso, né? Com a impressão 3D, criar peças que podem ser componíveis para as coisas acontecer. Entra na questão dos interiores, do mobiliário, das estruturas, né? Os projetos de construção, o de frame, essas coisas todas que são apoiados pela impressão 3D. E qual foi, na tua opinião, qual foi a grande mudança que a prototipagem rápida levou para a arquitetura? Então, eu acho que tem um cara que é o grande mestre que realmente virou a mesa, assim, que é o Frank Gehry, né? Um arquiteto que tem um texto do Bill Mitchell. Bill Mitchell foi meu orientador lá no MIT. E tem um texto dele que o título é assim, Rollover Euclides. Quer dizer, o Euclides deve estar se virando no túmulo por causa do Frank Gehry. Porque o Frank Gehry, ele olha para a indústria aeroespacial e ele fala assim, bom, eles fazem... a forma que eles querem. Por que a gente não pega, olha os métodos que eles têm e também usa para fazer a forma que a gente quer? E aí ele vai procurar o software da indústria aeroespacial, né? Ele vai procurar os métodos, a maneira de prototipar, de fazer os protótipos da indústria aeroespacial e a maneira de produzir também. Então ele vai, por exemplo, no Guggenheim de Bilbao, né? Ele vai para as indústrias, a indústria naval em Bilbao, que estava meio decadente, e quando vai fazer o museu Guggenheim de Bilbao, ele vai procurar essas indústrias para fazerem calandragem por controle numérico das peças da fachada, etc. Então ele vai aproveitar uma indústria que existe, né? O Branko Kolarevich também fala muito disso, né? De você tentar olhar para a indústria que às vezes está meio ociosa e não está aproveitando suficientemente aquele equipamento todo que tem super sofisticado, e o designer, o arquiteto podem ir lá e aproveitar isso. Quando eu fui no Guggenheim, para mim foi assim, aquilo foi muito legal, né? Ver toda essa mudança, tudo isso que aconteceu.
E daí, para mim, é bastante curioso, porque eu não sou como você que esteve no MIT e não conheci essa história do Fab Lab, né, que foi Uhum. criado para apoiar na África, tem toda uma construção histórica, um storytelling Aham. sobre o Fab Lab. O que você pode contar para nós dessa storytelling? Você estava lá no MIT quando a coisa começou a surgir, né? Sim, então o Gerstenberg, né? Uhum, E o Center for Bits and Atoms. uhum, Então, na verdade, eu não estava no grupo deles, nem sim. nada, eu estava no grupo de arquitetura e urbanismo, mas a gente sempre ouvia eles falando, a gente ia lá no Media Lab de vez em quando, porque eles tinham também os equipamentos que às vezes a gente usava, tudo. Então, assim, eu não posso te dizer muito sobre, porque eu O não. storytelling. Assim, eu não conheço de dentro, né? Já encontrei com esse pessoal, tudo. Uhum, Mas eu acho que é uma coisa que nasceu já com uma vontade de socializar a tecnologia, né? Porque o MIT tem muito isso, né? uhum, É, o moto do MIT é mens e manus, que é sim, sim. mente e mãos, né? Então, Uhum. assim, atuar sobre o mundo. Então, uma coisa de extensão à comunidade que é muito forte no MIT. Então, acho que isso está no DNA mesmo do MIT. Legal. E daí, Uhum. isso espalhou pelo mundo e veio para o Brasil. O Brasil hoje tem bastante, né? Tem muitos Fab Labs oficiais hoje no Brasil. Porque teve uma época Uhum. que eu entendi que o MIT meio que abriu mão do controle, né? Então, eu lembro que aqui em Florianópolis Uhum. tinha dentista que tinha uma impressora 3D para imprimir dente que se inscreveu e era Fab Lab É. oficial da Uhum. rede. Agora não, eles fizeram uma limpa, né? Uma É. selecionada e isso... é, essa expansão, você acha que foi porque eles quiseram primeiro, divulgar muito, depois vamos fazer cortar, ou eles perderam a mão? Olha, eu não sei te dizer ao certo, mas eu acho que existia assim, sempre uma espécie de um status, né? De Assim. você estar associado ao MIT, né? Ser um Hum, Fab Lab registrado pelo MIT. Inclusive, os makerspaces que eu coordenei, instalei e tal, o LAPAC e depois o Plasma, a gente nunca registrou. uhum, Mas também a gente nunca chamou de Fab Lab. E daí sim. tinha aquela coisa que tinha gente que chamava de Fab Lab, mas não estava credenciado. Então chegava o outro, acusava, falava assim: você não pode usar esse nome se você não tiver credenciado. Então ficava aquela coisa meio. E aí, tanto que o Fab Lab Livre de São Paulo, Uhum, né, meio que. Assim, desafiando o poder do sim, MIT, sim, colocou o nome Fab Lab Livre, né, e sim. sem se associar ao MIT. Então, mas eu acho que é uma coisa que, de repente, no começo, o MIT queria talvez ter um pouco Uhum, mais de controle, porque assim, eu que tive a ideia, né? Mas depois acho que viu que era uma coisa emergente, assim, que, uhum, né, bottom up, e não adiantava ter uma coisa top-down lá uhum, mandando, né? uhum. E o Lapac? Conta a história dele. Então, o LAPAC foi justamente esse projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, que era um projeto maior, que era de teorias e tecnologias do projeto de arquitetura, e eu fiquei responsável pela parte de prototipagem rápida, né, que a gente chamava prototipagem rápida na época, e a gente começou a comprar os equipamentos e tal, e criamos o LAPAC. E a gente dava atenção, basicamente, aos alunos da pós-graduação em arquitetura. E depois, aí até como isso que você estava falando, né, que antigamente a fresadora ficava trancada numa salinha, mas lá também era um pouco assim, porque a professora que era coordenadora do projeto maior, um projeto temático, ela não queria que os alunos de graduação, por exemplo, usassem esses equipamentos, né? Então, justamente com a Regiane Pupo, quando ela fazia o doutorado dela, ela queria estudar como que você introduz essa tecnologia no curso de arquitetura e urbanismo. Uhum, Sem ter os alunos mexendo nas máquinas, não dava para estudar esse uhum. fenômeno, né? Então, a gente usou isso como argumento para começar a realmente abrir, deixar os alunos É, usarem. quando a rede, É. quando eu e a rede começamos aqui a Aham. fazer o pronto, né? Esse sempre foi o nosso objetivo, né? Uhum. Ah, e quebrar, vamos ter que dar um jeito de Quebrou. arrumar. É. Vamos fazer acontecer. Eu fiz o meu pós-doutorado na Saxion, né? Lá na Uhum. Holanda, e lá era bem assim, sabe? Primeiro que eu sempre conto, e as pessoas acham divertido isso, que na entrada tinha uma máquina de cartão de crédito. Olha que legal. Na entrada, para você Aham. poder pagar o teu material, pagar o que você Aham. saía, ou, né? Você já passava o teu cartão de crédito, sabia se você gastou ou não. E daí eles tinham. Nós, para comprar uma impressora 3D aqui, era um parto, né? Uhum. E daí ela. Você quebrava uma impressora, quebrou essa, tira essa e bota outra.
Tira essa e bota outra no lugar. O que, para mim, soou muito estranho, porque aqui a gente tentava arrumar, né? Porque não tinha como. Lá não, quebrou, joga ali no canto e pega outro. Então, tinha um monte. Eu disse, puxa, isso aqui parar. Porque não está funcionando direito, porque entupiu. Eu disse, não, aqui, lá no Brasil, a gente faz isso funcionar, né? Então, tem muito de... Nosso país é o país da gambiarra, né? A gente vai fazendo gambiarra, mas eu nunca quis, quando a gente fez o pronto, eu e a Rede sempre pensamos, botar chave nisso, não. Bota os alunos trabalhar, fazer acontecer, diferente do que era na engenharia mecânica, que eu tinha que pegar a chave, ele tinha uma chave de cofre, assim, com um segredo para você entrar, né? É isso que acontecia. E a gente montou o laboratório aqui também, tem histórias muito legais para trazer a Rede aqui para contar essa história, também vai ser bem legal. Falei para ela que ela tem que vir para contar essas histórias. Uma história bem interessante foi da nossa CNC, que hoje já nem funciona mais, está lá, já virou um mesão de corte, mas quando nós compramos a CNC, foi um recurso que eu corri atrás da FAPESC para comprar, era muito caro na época, uma CNC grande, tem 2x3, né, enorme e tal, e cheguei na universidade e a reitoria disse assim, não tem onde pôr, não tem nenhuma sala, não tem um lugar disponível, nós não vamos colocar. Lá no nosso departamento, no CCE, o jornalismo disse que não tem uma fábrica aqui, não vamos colocar uma máquina dessa aqui. E daí, num desespero total, e fazer isso acontecer, quem ia entregar a máquina tinha que entregar dentro do ano, porque senão ele não ia receber mais da FAPESC. Então ele tinha que entregar. A máquina estava pronta e não tinha onde entregar. Daí eu entreguei para ele, mandei o endereço da casa da reitora, e disse para ela, você vai entregar no dia 17 de dezembro nesse endereço. E mandei um e-mail para ela. Um equipamento leve, né? Uma coisa que você bota em qualquer canto da casa. Um apartamento. Então, tá aqui, ó, ele vai entregar no dia 17 na sua casa. 2 dias depois tinha uma sala para colocar, um lugar para colocar, e a gente acabou colocando. Então, não sei fora do Brasil, mas no Brasil a gente teve muito que ralar. Mas eu tive... inventar jeito de fazer acontecer. Né? Eu tive uma situação bem parecida, Salomão, porque também a gente teve um edital no qual a gente foi selecionado para ter um espaço num prédio prédio novo, e tinha que, como contrapartida, pedir os equipamentos, fazer projeto de pesquisa, e o projeto de pesquisa foi aprovado, ganhei fresadora grande, né, de 500 quilos por aí, uma outra um pouco menor, MDX, e cortadora laser grande, chegou lá e no prédio tinham parado a obra. Aí o que eu fiz? Eu consegui um recurso de infraestrutura de laboratório, mas que só podia comprar coisas, não podia construir nada. Então, eu comprei uns containers, né? Sabe aqueles containers habitacionais, sim, né? Sim. Aquele que você bota 2, assim, um de frente para o outro, e eles constroem um sobreteto e fizemos um reforço no piso, né? Porque o piso daquele container não aguentava. Enchemos de brita embaixo e chegamos lá e botamos a máquina lá dentro. Durante muitos anos, o LAPAC foi... Uma parte do LAPAC era nesse container, que era onde cabiam essas máquinas. E daí o LAPAC veio, você teve vários orientandos lá, e nós estávamos conversando ali agora há pouco ali fora, que você repassou isso para os outros que estavam vindo e começou a pensar outras coisas. Exatamente. Que coisas são essas? Então, em primeiro lugar, porque na pandemia... começou a ficar meio difícil também a coisa da manutenção dos contêineres e tudo, mas antes disso já vinha aparecendo muita gente de outros cursos da Unicamp, não apenas da arquitetura e da engenharia civil, que é a nossa faculdade, né, de arquitetura e engenharia civil, mas começava a chegar gente da engenharia mecânica, o pessoal daqueles... Tem um grupo de urubu, chama Urubus, da Unicamp, que eles competem naquela competição de aerodesign. Aí tinha o pessoal do Fórmula SAI, dos carros, vinham fazer carenagem de carro na fresadora e tal. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu não tenho condições de prestar serviço aqui para toda a universidade, né? E aí eu me tornei assessora do reitor, e ele tinha um prédio antigo, meio industrial, assim, que era um departamento lá da física, que estudava plasma, né? Plasma, assim como o mesmo que usa no corte a plasma, né? Eles estudavam isso desde os anos 70. E aquele prédio estava meio abandonado.
Então, ele queria transformar aquilo num coworking. E eu falei assim, ótimo, então vamos fazer um coworking com makerspace. E a gente transferiu os equipamentos que eram do LAPAC para lá, depois compraram outros equipamentos e tal, mas enfim, era um negócio que tinha dinheiro da própria universidade e interesse da universidade em realmente criar um espaço que seria para todos os alunos de todos os cursos. Porque aí você tem uma outra vantagem, né? Não apenas que você tem mais recursos, tem mais espaço, mas que você tem um encontro de alunos de diferentes cursos naquele ponto, naquele local E era um lugar muito bom, bem central no campus, né? Então, eu, inclusive, durante a pandemia, fiz o projeto junto com os alunos. Tem um ex-aluno também, que é o Wilson, que é professor lá da PUC de Campinas, que tem uma empresa chamada Protobox, que também tem um makerspace lá no escritório dele, mas eles desenvolveram o projeto executivo e ficou uma coisa muito bacana, porque daí ficou um espaço integrado de coworking, tem uma sala também de gravação de podcast e tal, tem uma copa, tem armário, o pessoal guarda as coisas, tem área externa com mesa de piquenique, e tem o makerspace, e aí a gente conseguiu botar funcionário, fazer um horário mais estendido, fica de manhã cedinho até de noite, abre no final de semana. O makerspace não abre, porque a gente não consegue ter funcionário para isso, mas o espaço abre, né, de segunda a segunda, então os alunos vão lá também para fazer trabalho em grupo, tal, se encontrar nos finais de semana, e virou um lugar muito querido pelos alunos de todos os cursos. Então, esse se chama Plasma. A gente manteve o nome do laboratório antigo da física, a gente manteve como Plasma. E você está lá hoje? Não, porque daí, depois ainda passei por uma outra fase. Aí o plasma acabou passando para... Na verdade, eu que indiquei um professor que é da engenharia mecânica, especializado em manufatura aditiva, que é um cara que tem muitas condições de realmente desenvolver pesquisa na área de impressão 3D e tudo, e ele está lá levando muito bem. A gente, inclusive, eu fiquei um tempo junto com ele, né, na coordenação, tudo, mas também dando uma disciplina. A gente criou uma disciplina do plasma que é de empreendedorismo, mas também usando as habilidades maker, as capacidades maker do Makerspace. Mas depois surgiu uma outra oportunidade, porque aí a Unicamp está envolvida na criação de um distrito de inovação, lá em Campinas, que era onde era o antigo polo de alta tecnologia de Campinas. E aí também eu estava trabalhando na reitoria, né, como assessora do reitor. E o que é legal, Salomão, é que eu tive a oportunidade, durante esse período todo que eu trabalhei com Makerspaces, de visitar espaços de fabricação digital em vários países do mundo. E, em geral, eles estão ligados a alguma coisa de empreendedorismo, alguma coisa de inovação, algum centro de inovação, alguma incubadora, etc. Quando a gente fez o Plasma, a Inova da Unicamp, né, a agência de inovação da Unicamp, que tem um parque tecnológico, veio perguntar para a gente se podiam usar o Makerspace, porque parece que tem, para as empresas incubadas terem acesso a certas linhas de financiamento, eles precisam provar que eles têm acesso a um Makerspace. Sim. Tem vários editais assim. Tem editais que falam isso. Então, eles vieram procurar o Plasma. E daí, mais uma coisa, né, que comprovava essa proximidade entre os Makerspaces e o ambiente de inovação. E aí eu acabei me envolvendo também com esse projeto chama HIDS, Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a primeira coisa que apareceu, né, porque aquilo era um polo de alta tecnologia de Campinas, surgido nos anos 80, é lá onde tem o acelerador de partículas Sirius, né, onde já tinha um outro acelerador de partículas antes, desde os anos 90, o UVX, onde tem também o CPQD, que era o centro de pesquisas da antiga Telebrás, né. Então, um território urbano grande, né, mas que estava pontilhado assim, de muitas instituições de pesquisa e de inovação. E aí, a ideia a Unicamp, na verdade, comprou terras nessa região, que é uma fazenda que era contígua ao campus da Unicamp, e falou assim, bom, agora eu tenho um terço do território do Polo de Inovação de Campinas, então agora eu vou fazer esse negócio ir para frente, porque estava meio parado desde os anos 90. E aí, a Unicamp fez um convênio com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fazer um master plan para a área.
E aí eu acompanhei como coordenadora da componente físico-espacial, né? Porque a gente tinha várias componentes. Tem a parte de comunicação, a parte de modelo de negócios, a parte de meio ambiente. E é uma região que fica numa franja urbana e que tem muitas fragilidades ambientais. Então, assim, o desafio também de você implantar um distrito de inovação numa região que você tem corredor ecológico, onde passa onça parda, onde passa uma série de animais, né, silvestres, e que você tem que implementar os corredores ecológicos, tem que colocar passadores de fauna, e uma série de desafios também, uma série de nascentes que tem que ser protegidas. E aí aí eu comecei a trabalhar nisso e comecei a olhar o que tem no mundo inteiro, né, para poder entender melhor como é que esses espaços eram criados. Legal. Eu construí um projeto também da universidade no Distrito de Inovação aqui no Centro Histórico, né? Eu fiz um Distrito de Inovação que chama de Distrito Criativo, que virou a lei, inclusive, né? E hoje a lei ficou muitos anos não regulamentada, e agora esse ano ela foi regulamentada, que é para apoiar a inserção de profissionais da economia criativa ali. Então, arquitetos, designers, programadores, artistas vão ter incentivos para estar nesse distrito criativo que é no Centro Histórico, que a gente tinha lá numa pré-incubadora, tinha a gente dizia nosso Maker Square, que era um cantinho onde tinha uma cortadora laser, uma impressora 3D, que era o nosso cantinho para fazer isso lá. Mas agora estão se reformando escolas lá e tal, isso é bem interessante. E aqui em Floripa, criou-se essa Rota da Inovação, que também foi um projeto que eu desenvolvi na universidade, que passa por esses alguns lugares que você visitou ali, né? O SAPS, não sei se você chegou aí no ímpeto lá com a Mili. Não tem. É muito legal lá, que a gente está lá. O Davi, que trabalhou com a Rede há muito tempo, está lá montando um Fab Lab muito legal lá. São a gente montamos um projeto com a FINEP e conseguimos, sei lá, 6 ou 7 milhões para montar um Fab Lab lá bem interessante. A gente brigamos com a engenharia mecânica às vezes, porque eles querem fazer na cara deles, e assim, para mim isso não é um makerspace, não é um laboratório de fabricação digital. Você quer fazer um laboratório de mecânica que é diferente, certo? Então, isso aí é o que a gente desenvolve aqui, e muito bom ter a tua visita aqui, né? Saber um pouquinho desse modelo, como a arquitetura se envolveu nisso, isso é muito legal ter essa perspectiva aí. Eu começo a fazer algumas perguntas também históricas, e nós temos 3 perguntas TXM, que eu vou te fazer. A primeira pergunta, assim, é: por que arquitetura? Por que você virou arquiteta? Eu virei arquiteta porque desde pequena eu era aquela pessoa que pegava uma caixa vazia e gostava de recortar e montar e criar e fazer as coisas, e sei lá, foi sempre uma coisa assim inata, sabe? De montar coisas. E também porque eu tinha um primo que fazia arquitetura, então eu via ele fazendo maquetes na casa dele e tudo. Então acho que sempre tem uma influência. Essa pergunta é porque a gente tem um programa hoje com o CalBR, que é um programa de empreendedorismo para arquitetos. Porque não há formação de empreendedor, né, dos arquitetos. Os arquitetos saem da universidade para montar o seu escritório, o seu estúdio, mas não sabem ser empreendedor, né? Porque eles aprendem a ser arquitetos. Muito bons arquitetos. Até ouvi de um arquiteto, não lembro quem, formado na USP, que ele dizia assim, que no curso de arquitetura da FAUSP, formou os melhores fotógrafos do Brasil, os melhores iluminadores do Brasil, os melhores decoradores do Brasil, os melhores... E também formou arquiteto. Até arquiteto. A FAUSP formou. Mas empreendedores não, né? Então, isso que você está se envolvendo agora com esse parque tecnológico, né? Isso aqui tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Tem tudo a ver com empreender e startup e essa coisa toda. Como é que você está se sentindo nesse mundo que talvez a arquitetura não tenha te preparado para isso? Então, é uma ótima pergunta. Quando eu estive num programa de Visiting Professorship no MIT em 2018, eu vi que lá no MIT eles tinham criado um programa de empreendedorismo para todos os cursos, na verdade, de graduação, inclusive para arquitetura. E aí eu fui ver uma daquelas exposições que eles faziam, que em cada grupo, né,
empreendedores, startups, né? ou pré-startups apresentam o que eles estão fazendo. E eu vi muito interessante, porque às vezes o que eles estavam fazendo era um aplicativo para pessoas morarem na casa dos outros, não sei, enfim, uma coisa que ia resolver um problema de moradia, mas não era necessariamente construir uma casa, né? Ia por um outro caminho. Ou, por exemplo, um que eu achei muito interessante, que era assim, ruas em que tinha muito comércio fechado, para não ficar com aquela aparência pejorativa de um monte de vitrine sem nada dentro, eles tinham bolado um aplicativo que aquelas lojas eram emprestadas para artistas plásticos que ficavam pintando lá dentro da vitrine só para manter a fachada ativa, para você não passar e achar que o negócio está todo vazio, né? Então, Senão fica usava... janela quebrada, né? Exatamente. Então, assim, aplicando os conceitos de urbanismo da Jane Jacobs, né? Mas por meio de um aplicativo. Então, eu achei muito interessante isso. Mas agora, eu estou sentindo isso também, porque aí, uma parte que eu não te falei, assim, quando a gente começou a estudar urbanismo e organização de espaços para distritos de inovação por causa do RIDS, né, lá da Unicamp, a gente acabou criando um projeto de pesquisa que formou um centro, que é o Centro de Estudos sobre Urbanização para o Conhecimento e Inovação, o CEUC. E é um edital da FAPESP, de Centros de Ciência para o Desenvolvimento, e ele tem como uma das premissas que a gente estimule a criação de startups, por meio do programa PIP, que é o Programa de Inovação em Pequenas Empresas, da FAPESP. E a gente está agora justamente nesse momento de identificar quais são as possibilidades de startups ligadas à infraestrutura urbana em territórios de produção do conhecimento. E o que a gente está vendo por exemplo, tem uma menina, uma aluna de doutorado, que até já tem uma pequena empresa, né, mas vai provavelmente se candidatar a esse projeto, a esse edital, para poder desenvolver um produto novo, que é de ilhas flutuantes que você coloca num córrego, num rio, com um tipo de planta que ajuda a limpar a água. Mas não tem quem... assim, a tecnologia existe, né? Existe o conhecimento sobre isso, mas não existe quem coloca isso no mercado. Se eu quiser hoje contratar alguém para fazer isso, não tem quem faça, né? Então, no fundo, eu acabei entendendo isso, que você não precisa necessariamente inventar a roda, mas você precisa disponibilizar para o mercado um conhecimento em forma de produto que funcione, que tenha confiabilidade. Então, esse é um exemplo. Mas a gente já está pensando em outras coisas, né? E uma coisa que acho que é muito interessante é o pessoal aqui do Sapiens Park, por exemplo, desenvolveu um sistema para fazer instalações subterrâneas, né? Ou infravias. Enfim, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer. Mas geralmente essas soluções elas vão um pouco mais para a área de engenharia. Para arquitetura e urbanismo mesmo, tem menos. Tem uma aluna minha de doutorado que fez um doutorado sobre ruas completas, né, ou adaptação do tecido urbano para mobilidade ativa, e ela desenvolveu uma metodologia e um software que automatiza o desenho da transformação de uma rua comum para uma rua voltada para a mobilidade ativa. E patenteou, né? Ou, na verdade, não patenteou, está em processo de patente. Demora, né? Exatamente, está em processo. E, então, isso pode ser, por exemplo, né, talvez, quando a gente conseguir patentear tudo, talvez o início de uma startup numa área bem mais ligada ao urbanismo. Então, eu estou começando, né, a entrar um pouco nesse universo. Que bom. E eu quero fazer um merchan agora, né? Porque a gente tem metodologia para isso. A gente sempre tem metodologia para apoiar esse empreendedorismo. A gente está, como eu disse para você, na UFRJ, está aqui na UFSC, está em diversas universidades aplicando isso. Se um quiser conhecer como é que a gente pode aplicar e, de repente, até mostrar na Unicamp essa possibilidade, a gente está aí. A gente faz isso. Adoro estar nas universidades. Para mim é muito legal estar próximo da universidade. A gente está aí em várias já fazendo isso como diferencial. E a TXM significa T de think, pensar, X de experience e M de manage. E a gente faz as perguntas TXM. A pergunta think. Para esse público da inovação, da criatividade, queria que você indicasse aí um livro, um filme, uma música, uma frase, um autor que você diria assim, isso aqui vai te ajudar. O livro Lifelong Kindergarten, né? Que você já conhece. Sim.
É que agora me deu um branco aqui do nome do autor, mas enfim, vocês encontram no Google. Eu sei É do Resnick, Mitchell Resnick. Mitchell Resnick, que foi da minha banca de doutorado. Ah, então, tá. Então, o livro tá aí. Experience. Uma experiência que marcou você. Olha, as experiências que me marcam em geral são de conhecer grandes obras de arquitetura famosas, assim. Então, uma que realmente me marcou muito foi conhecer a Ópera de Sydney. Esse eu não conhecia ainda, queria muito. É impressionante, porque e tem muito a ver com a coisa maker, né? Porque quando esse projeto ele foi concebido, na verdade, o arquiteto que fez o projeto, ele não sabia que aquilo lá não dava para construir de jeito nenhum. Então, depois teve o engenheiro chamado Peter Rice, que foi o cara que conseguiu fazer, retrabalhar aquela geometria de maneira que ela realmente pudesse parar em pé. Quando você olhou a ópera de Sydney, você chorou? Não chorei, mas fiquei muito emocionada. Quando eu olhei a Sagrada Família, eu chorei. É mesmo? E para mim, a Sagrada Família também é um projeto maker, né? É, totalmente. Os laboratórios têm impressora 3D lá para fazer aquelas coisas que só, né, poderiam ser feitas daquela forma. De outra forma, não tem. Eu olhei para aquilo ali para mim assim, nossa, eu tô aqui, isso aqui é maravilhoso, né? E eles usam até fresadora de controle numérico para fresar isopor para usar como molde para algumas peças. No subsolo lá tem um laboratório, foi descendo naquele laboratório lá, foi bem legal isso tudo. E o nosso Management é gestão. Gestão da criatividade, gestão de negócios, gestão como um todo. Uma ferramenta. Que ferramenta você usa para fazer gestão dos seus projetos? Ai, boa pergunta também. Eu já usei várias coisas, mas eu acho que ultimamente assim, o grande problema é que quando você pega uma ferramenta, às vezes muito sofisticada, que tem timeline, que você tem que cadastrar as tarefas e as atividades e não sei o quê, eu muitas vezes me senti frustrada porque aí a equipe não aderia e não seguia aquele protocolo como era para ser feito. Porque, em geral, as pessoas, não sei se na área de arquitetura, são mais avessas um pouco a ter essa metodologia. Então, o que acaba... não adianta a gente ter um ideal, que seria a ferramenta que nem o Redmine, acho que chama. Redmine, por exemplo, é um de plataforma aberta que eu já usei bastante. Mas se as pessoas não aderem, não adianta. Então, você acaba usando o WhatsApp, uma planilha, as ferramentas do Google. Drive, coisas assim. Enfim, exatamente. Então, eu acho que eu tenho um pouco de frustração de não ter conseguido implementar uma ferramenta que toda a equipe aderisse. Então, eu acho que nessa pergunta eu vou ficar te devendo, Salomão. Você sabe qual é a ferramenta que eu mais gosto? Google Agenda. Agenda. Isso eu uso. Organizado, porque a Google Agenda, para mim, tem salvado a minha vida. Eu quero que você espere só um segundo. Tá bom. A gente tem uma lembrancinha maker nossa, que a gente entrega para os nossos participantes. Ai, que bonito. O nosso propósito aqui é mudar o mundo de baixo para cima. Ai, que lindo. E daí a gente faz maker, faz Muito na hora do podcast e personaliza ela. Olha aqui. Que linda. Olha aqui. Gabi Celani. Muito obrigada. Que linda. Obrigada, Salomão. Então, obrigado por você estar aqui. Foi muito legal ter você aqui, ouvir você, coisas novas. E a casa está aberta. Quando voltar a Floripa, está aqui. Quero visitar você também lá em Campinas, quando possível. Tá? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Suas palavras finais. Eu estou assim, impressionada com o ambiente de inovação de Florianópolis. É uma cidade... Bom, primeiro é uma cidade linda, né? Muito gostosa. Mas estou impressionada de ver assim, como ela está toda pontilhada de ambientes em que se promove realmente a inovação. Então, acho que Florianópolis tem tudo para se tornar, talvez, uma capital da inovação no Brasil. Eu acho que está indo por um bom caminho.
Ok, então tá. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí no YouTube ou no Spotify, né? Nosso canal no YouTube é o txm.business, nosso canal nas outras redes é TXM Métodos, Spotify, LinkedIn, Facebook, Instagram. Você acha a gente lá, procure a gente, faz no sininho. E esqueci uma pergunta: onde é que eu encontro você? ceuci.unicamp.br. Ceuci escreve com C-E-U-C-I. Então tá. Você encontra a Gabi lá, né? Gabi lá no ceuci.unicamp.br. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e a gente vai se falando aí. Valeu. Tchau.